por último, em quarto lugar, num quarto capítulo, digamos, você pode fazer uma avaliação, então, de toda a abordagem feita, buscando assim o sentido, a causa final, digamos, no esquema filosófico, né? Seria encontrar e descrever, analisar os sentidos ético, moral, social, o sentido jurídico, político, econômico, qualquer dimensão dessas ou em conjunto, é buscar explorar os sentidos, então, da ação jurídica, né, desenvolvida nos processos. Claro que tem processos de naturezas diferentes, e aí você com certeza tem habilidade assim para fazer essa abordagem. Eu diria assim, você pode trabalhar com a questão da ética, por exemplo, apresentando, é claro, uma noção do que seja ética e fazendo, então, uma abordagem do sentido ético que tem, por exemplo, o exercício e o desenvolvimento dos processos jurídicos e, né, do direito hoje. Então, essa abordagem também ela é interessante porque é uma perspectiva avaliativa, né? Quem melhor do que o próprio advogado, o juiz, de fazer essa reflexão e fazer uma abordagem assim no sentido ético dessa atividade, né? Então, porque pode estar ligada a interesses econômicos, a necessidades políticas, pode estar ligada a um modelo de família, pode estar ligada a interesses educativos, enfim, tem tantas dimensões que podem ser abordadas aí. E então se trata se você vai fazer uma avaliação, vamos dizer assim, daquilo que você entende criticamente a respeito do desenvolvimento do direito hoje, você vai estabelecer alguns princípios, né, pelos quais você tem a referência para poder fazer essa avaliação, vamos dizer assim, né, do direito hoje. E a gente sabe que ele tem uma visão da estreiteza, digamos assim, dos fundamentos antropológicos, sociais, modelares que representam a sociedade hoje. Mas você pode ir além disso, apontando também a exigência de que a justiça não pode ficar limitada ou ficar somente limitada a uma argumentação lógica, matemática, né, racional, que, de repente, por causa da natureza desse tipo de pensamento, pode incorrer justamente na questão da injustiça. Como é que se faz justiça, de repente, praticando a injustiça, né? Aí então entram padrões, entram referências importantes de ordem ética para poder fazer essa avaliação. Você sabe que, na verdade, o seu juiz, por exemplo, num processo, ele tem a sensibilidade e a capacidade de perceber toda a dimensão humana, toda uma compreensão da dinâmica econômica e política que a sociedade tem, ele vai poder fazer também, vamos dizer, fazer uma decisão e dar um desfecho num processo onde esteja mais próximo, vamos dizer assim, àquela concepção de justiça.
né? A justiça, muitas vezes que é feita, ela não corresponde àquilo que se pode considerar ético em termos da sociedade. Essa é uma questão bastante significativa para ser abordada, para ser trabalhada, porque envolve também você numa questão ética fundamental, né, de procedimento na vida, né? Por exemplo, o professor, como eu fui durante 30, 40 anos, o professor tem que ter um critério ético, né, fundamentado numa visão de homem, de sociedade, onde, vamos dizer assim, o procedimento pedagógico deve estimular, vamos dizer assim, não somente o desenvolvimento do pensamento racional, do conhecimento, mas, fundamentalmente, se estabelecer em cima de um processo pedagógico fundamentado no afeto, né? Você pode ver que os maiores pedagogos, né, os maiores educadores sempre foram centrados fundamentalmente num processo afetivo. Até porque, pedagogicamente, e em termos de construção do conhecimento, todo conhecimento firme, seguro e que não se esquece mais é aquele conhecimento construído a partir de uma relação afetiva do professor com seus alunos e vice-versa, né? Tudo aquilo que nós conhecemos está marcado pelo significado pedagógico do afeto que está no meio, né? Às vezes o menino aprendeu efetivamente a matemática e jamais esqueceu, porque a professora foi uma pessoa que acolheu, que valorizou, que qualificou, né? e que deu estímulo para essa pessoa se desenvolver nesse sentido. E jamais a pessoa esquece aquilo que é marcado afetivamente. Pode ser de uma forma positiva ou pode ser também de uma forma negativa. Quando o menino ou a menina são abordados de uma forma desqualificante, de uma forma agressiva, de uma forma, vamos dizer assim, injusta nesse sentido, né? De não oferecer, de não permitir, de não, vamos dizer assim, articular o processo do saber a partir do afeto. Rafael, eu não sei se isso tudo vai ajudar ou vai atrapalhar, mas é um esforço, assim, de traduzir numa linguagem simples aquilo que pode ser fundamental ali no teu trabalho, na tua tese de doutorado. Não sei que caminhos você vai tomar, mas é apenas algumas sugestões no sentido, assim, de operacionalizar essa tese e quem sabe, né, ser uma coisa satisfatória para ti, para o orientador e assim por diante, né? Certo? Me dá um retorno depois que você olhar essas coisas aqui. Um abraço. Num terceiro momento, num terceiro capítulo, você pode trabalhar, vamos dizer, sobre os resultados que ocorrem de ter colocado um mito em ação, de ter operacionalizado um determinado tipo de história, novela, romance, assim por diante. Que resultados ele traz, né? O mito em ação, numa novela, numa declamação de poesia, vamos dizer assim, num evento, num teatro, enfim, num filme, ele vai produzir uma ação. E que a ação está prevista, está planejada, está desejada, digamos, no interior de um mito. Então, nós podemos verificar, quando fazemos esse trabalho, os resultados no comportamento relacional das pessoas, na moda, nos relacionamentos indicados pela novela, né?
Então, isso aí nós já tínhamos tocado antes. A, também a similaridade com a ação de filmes de grande repercussão social. A novela e o filme, muitas vezes, não deixa de ser uma representação novelesca, né? Então, é um similar, uma outra forma de fazer a representação e os resultados em termos de sentimentos, de ação, de decisões, de comportamento que uma novela pode trazer são interessantes, né? São muito significativos. Tá? O mito é a constituição dinâmica da cultura, da economia, da política, da educação, da família, do lazer, da religião e assim por diante. Então, no mito está inserido todo um modelo social que se quer desenvolver. E vamos pegar um exemplo aqui, que é bem ilustrativo. Por exemplo, o mito do Chapeuzinho Vermelho, né, que é conhecido por todo mundo, inclusive pelas crianças. E é importante que na sociedade se traduza em forma de mito aquilo que se considera fundamental, aquilo que se considera modelar, aquilo que deve ser o indicativo para o comportamento e valores das pessoas, tanto a nível econômico, como político, cultural, educativo, familiar, né, relacional e assim por diante. Então, o mito do Chapeuzinho Vermelho é uma historinha bobinha, parece, né? Quando é que ela surgiu? E que sentido ela traz para nós? Uma interpretação que a gente pode fazer dessa história é o seguinte: ela surgiu no meio do século XIX, em pleno desenvolvimento do processo industrial na Inglaterra, né? E depois, por extensão, sobre a Europa e o mundo. Então, o mito do Chapeuzinho Vermelho, ele tem mensagens modelares específicas em todas as dimensões da sociedade, porque ele representa justamente uma situação social e também quer indicar uma perspectiva modelar de sociedade, que é a sociedade burguesa emergente, né? Que se constitui como poder no mundo. Então, o Chapeuzinho Vermelho, aquela historinha da menina que... Veja só, a menina que é sozinha, numa família que tem pai, mãe e filha, que não vive com a vovó, que mora lá no outro lado da floresta, sozinha, né? E que vai passar por uma situação para levar os bolinhos para a vovó, desobedecendo os indicativos da família ou da sociedade naquele tempo. Ela vai pelo caminho da floresta e, indo pelo caminho da floresta, ela vai correr o perigo de ser devorada pelo lobo mau, né? O que representa o lobo mau nessa historinha? Na Europa se espalhou o terror assim, a respeito daquilo que era chamado de comunismo, que tinha uma perspectiva social de mais igualdade, de um mundo mais igualitário, mas para a burguesia emergente, aquilo era o verdadeiro terror, era o lobo que estava surgindo na floresta, que poderia devorar a juventude, poderia devorar o pensamento das pessoas, poderia transformar, vamos dizer assim, a sociedade, espalhar o terror, devorar a vovozinha e as crianças também. Então, a precaução com relação ao jovem, se você não obedece, não segue as normas sociais, você cai no perigo, né? Se você não segue o pensamento que os pais têm, o modelo de relações que os pais têm, se você não segue aquela perspectiva que a sociedade está propondo, que a burguesia está propondo, você está correndo um perigo de morte, um perigo de cair na voracidade do lobo mau que está surgindo como grande ameaça na Europa.
né? E a gente ouviu nas últimas eleições, né, que na campanha política ainda se falava do anticomunismo e assim por diante. Então, o Chapeuzinho Vermelho é uma historinha que tem uma didática danada, né? Tem uma perspectiva de apresentar um modelo de homem, de sociedade, que é muito típica, assim. No capitalismo, geralmente o modelo de família é uma família que está reduzida, pai, mãe, um filho, uma filha, coisa assim, né? E é o que a gente está observando hoje. Outra coisa importante, o sujeito só é bem sucedido, o homem, o dono da casa, ele tem a função de suprir as necessidades da família. Então, ele trabalha fora. Aí vem o modelo de família, né? Ele trabalha fora, a mulher trabalha sozinha, em casa, com todos os encargos que tem isso, e as crianças, na verdade, pelo modelo de família reduzida, também as crianças vivem bastante sozinhas. Então, o modelo da individualidade, desse modelo de ser muito reduzido, faz com que com que as pessoas vivam praticamente na sua individualidade. E o individualismo competitivo é a raiz, vamos dizer, da economia vigente, né? O modelo de economia propalado ali vai ser o modelo capitalista, de uma forma até mais silenciosa, mais sugestiva, né? A política que está inserida nessa historinha é da obediência social, da obediência cega para não correr o perigo de cair nas armadilhas dos pensamentos e das políticas novas que estão surgindo, né? O perigo de cair na boca do lobo mau, né? O lazer, por exemplo, as relações familiares, antes disso, as relações familiares são aquelas relações de pai, mãe e filho, né? Muito individuais, muito solitários, né? Dentro daquele modelo que está se implantando. A criança brinca sozinha, vai sozinha para a casa da vovó, que também vive sozinha, né? Separada da família. O velho passa a ser um estorvo na família, entende? Não é mais aquele que está convivendo com as crianças, com os filhos e assim por diante. O modelo da relação, da recreação, também a vida é divertida, a vida é boa, assim, a criança brincando sozinha. O modelo religioso também está estampado por trás disso, porque desobedecendo às leis e às normas que são incorporadas pelo capitalismo, o sujeito está incorrendo no perigo do comunismo nascente, né? E aí você vai, vamos dizer assim, poder explorar 5, 6 dimensões diferentes simplesmente num só modelo mítico que é conhecido no mundo inteiro. E a maioria das pessoas não compreende a função social, né? A função cultural, a função modelar que esse mito está trazendo. Eu estou só insinuando algumas coisas, né? Que pode ser explorado muito mais que isso. Então, você pode analisar especificamente os efeitos de um mito concreto na sociedade, né? Como nós fizemos agora com o mito do Chapeuzinho Vermelho. Nesse mito está inserido, então, um modelo econômico, um modelo político de obediência, né? E caso você não obedeça às normas sociais, você está incorrendo em perigo, né? Um modelo familiar, que é da solidão, praticamente, um modelo recreativo
que a diversão é praticamente sozinho, o modelo educativo, né, que é o do receber as normas e seguir, isso aí, e o modelo religioso, portanto, do mito, que também está demonizando aquilo que está surgindo de novo e que está pondo em perigo, em questionamento a sociedade vigente. Só para trazer um exemplo, assim, você pode, então, daqui a pouco, fazer uma abordagem do sentido econômico, político, cultural, relacional, né, ético, estético, recreativo, religioso, e de todas as dimensões, vamos dizer assim, daquela simbologia mítica que o direito está utilizando hoje, né? A simbologia que está aí representa a essência propriamente do que se pensa ser o direito, do que se pensa ser a justiça. Você sabe muito melhor que eu nesse sentido, certo? Dando continuidade, então, sobre a operacionalidade do mito, a gente pode dizer o seguinte: o mito representa uma ideia, uma compreensão, né? Ele representa uma ideia de homem, uma compreensão de homem, o que é ser homem, o que é o mundo, né? O que são as relações, como é a dinâmica da vida e assim por diante, né? Então, ele tem uma representação que é operacionalizada nas palavras, né? No jogo das palavras. Ele verbaliza uma forma de ser de forma alegórica, entende? Então, a representação de um personagem no cinema, num filme, ele traz simbolicamente a representação do modelo de homem que se quer cultivar, né? Que se quer implantar, vamos dizer, que se quer conservar. A narrativa realizada de forma ritual coloca um mito em ação, como eu disse antes, tive que fazer uma pequena interrupção, né? Coloca um mito em ação. Ele desencadeia o processo criativo, afetivo, sexual, relacional, político e vincula com o sagrado, inclusive, desperta e intensifica a emoção, mobiliza visceralmente. Veja que riqueza de dados que tem nessa concepção, né? Porque a narrativa ela tem uma, vamos dizer assim, uma semelhança até com o próprio mantra, né? Porque a narrativa ou a representação de algo, de um modelo de ação, de sociedade, coloca esse mito em ação, né? Coloca ele em movimento dentro de você, ele começa a instaurar dentro de você toda uma concepção, um modelo de ser e de agir, né? Então, ele, por exemplo, na linha da criatividade, ele pode despertar o sentido criativo, do processo criativo dentro de você. Assim também como ele desperta, desencadeia o sentimento, por exemplo, do afeto, né? Uma novela pode despertar e acentuar um processo de estimulação do universo sexual na pessoa, né? Do universo do prazer, do divertir-se, etc. Também ele vai, vamos dizer assim, colocar em ação nas pessoas o processo relacional, né? E o relacional pode ser político, né? Onde duas ou mais pessoas discutem uma perspectiva de decisão, né? Então, política existe até na relação de um casal, né? E ele, então, vincula com aquilo que é considerado sagrado. Então, o que é sagrado no direito, né? No sagrado não é só numa perspectiva religiosa ou espiritual, mas o que é sagrado em termos de modelo de homem, de sociedade, né? O que é sagrado no modelo
numa perspectiva de pessoa em ação social, em movimento na sociedade. O que é sagrado, por exemplo, no processo educativo, né? Então, o mito, no seu movimento, no seu funcionamento, ele desperta e intensifica a emoção, por exemplo. É muito interessante, né? Ele mobiliza visceralmente a pessoa. Né? Pode ver uma novela, quantas vezes as pessoas choram, ou se identificam com os personagens, ou começam a pensar de uma forma diferente. Percebe, Rafael, como tem dimensões riquíssimas dentro disso. E você pode explorar isso como é que o direito cria as convicções, né? E quais as possibilidades e os limites do direito no Ocidente. Que muitas vezes, como eu disse, o sujeito vai pela lei, vai pela lógica, pela racionalidade vigente, e, na verdade, não está produzindo a justiça, né? Você conhece muito bem. O mito, ele configura o que se pensa ser o originário, quer dizer, aquilo que é essencial, aquilo que é modelar, aquilo que é protótipo, né? Na sociedade, na vida e assim por diante. Compreende? Então, por exemplo, tu pega uma representação da balança, que é uma representação do direito. O que isso desperta operacionalmente na mente das pessoas, né? Uma ideia de equilíbrio, uma ideia no equilíbrio a justiça e por aí vai, né? O mito também aponta caminhos de conduta pessoal e social, né? Então, a ação humana pode ser despertada, mobilizada, acionada e indicada como modelar, né, para o comportamento social do sujeito, né? O comportamento relacional. Ele põe a pessoa em conexão com a sacralidade e com a verdade. Então, como eu disse, a sacralidade e verdade não é só a nível religioso profundo, né, a nível afetivo, a nível espiritual, né, a nível educacional e assim por diante. Mas pode ser aquilo que é considerado sacralidade no direito, né, como verdade no direito. E aqui é importante você ter presente também que a verdade está sempre em movimento. Nós nunca esgotamos o conhecimento da verdade, né? Então, a verdade é um processo aberto. A ciência, por exemplo, quando, vamos dizer assim, o mercado dos remédios traz afirmações a respeito de saúde, a respeito do que faz bem ou não. Muitas vezes ela traz a afirmação de que o que pode ser tomado, o que pode ser ingerido como remédio, como possibilidade de saúde, como possibilidade de mudança e transformação de uma doença, é simplesmente aquilo que é comprovado cientificamente. Não existe nada que seja comprovado cientificamente em definitivo, porque a verdade é um processo aberto, né? A realidade está sempre em manifestação, né? Então, há um processo de ampliação de conhecimentos, novas relações, novas descobertas, novas operacionalidades, mas a verdade não se esgota. E então, aplicar esse princípio no direito deve ser muito interessante, né? Ao mesmo tempo, o mito, a fábula, a novela, o filme, indica o caminho da ética no agir humano, né? Ele pode dar o protótipo de ação considerada legítima, ética, verdadeira e assim por diante. Percebe, então, que
o mito em movimento, a operacionalidade da fábula, da novela, da poesia, do romance, né, do seriado, é uma perspectiva de construir os indicativos para uma ação considerada como legítima, né? Como é que você vai fazer essa abordagem em termos de direito? Compreende? Então, uma segunda e breve colocação, só para indicar, digamos assim, como necessidade, né, essa abordagem sobre o funcionamento. Você pode pegar aquela representação do direito mesmo da balança e explorar todo o significado dinâmico que tem isso aí. Porque ele é uma representação. Ele está representando que tipo de pensamento, que visão da realidade, né? Que tipo de verdade está inserido nesse protótipo, né? Nesse modelo que está aí representado. Certo? Bom, o segundo passo, então, depois vamos dizer assim, explorar e evidenciar o melhor possível o que seja o mito, você vai, quem sabe, abordar, né, a operacionalidade do mito. Como é que ele funciona, como é que ele é colocado em ação e o que ele resulta, né, depois desse processo vivo, vamos dizer assim. O mito, ele tem, além da linguagem lógica, matemática, vamos dizer assim, de um historiador, né? Ele tem essa capacidade de trazer de uma forma narrativa, de uma forma simbólica, poética, a compreensão daquilo que propriamente o pensamento do direito, no caso, e também como ele funciona, né? E na religião, por exemplo, a narrativa do mito, da criação, por exemplo, como forma ritual central de uma celebração, compreende? Ele é entendido como aquele que coloca, na celebração, se coloca o mito em ação, né? É como um mantra. Você pronuncia aquelas expressões encadeadas uma com a outra e ela vai desencadear dentro de você um processo de acesso, vamos dizer assim, a uma realidade assim de natureza mais profunda, espiritual ou poética, coisa do gênero, né? O mantra musical, por exemplo, ele tem a capacidade de mobilizar o homem em ação, assim, de indicar o caminho, de levar a pessoa a encontrar essa essência de uma forma vivencial. Então, por isso que o mito, por exemplo, a novela, ela é tão atraente e atrai milhões de pessoas para ver uma novela, por exemplo, num determinado horário, né, na televisão. Ela tem um atrativo muito forte. Os pais, quando querem educar os filhos, muitas vezes usam historinhas, né? Depois eu quero pegar uma historinha de um mito conhecido por todo mundo para ajudar você a compreender um pouquinho, se isso ajuda, né? Um pouco como é que ele funciona e também o que ele produz, né? Então, quando a gente vai fazer a abordagem da funcionalidade, vai estudar a operacionalidade, né? A operacionalidade do mito, né? Um mito em movimento. Bom dia, Dr. Rafael. Eu vou
trazer alguns elementos assim dentro daquela perspectiva que eu já te falei, né? Como que a gente pode organizar um trabalho de forma que ele possa ser o mais completo possível. Claro, segundo a compreensão, né, de muitos autores e lá na raiz aristotélica, já se tem a ideia de que um trabalho teórico assim mais completo, ele envolve 4 dimensões, né? Então, num primeiro momento, você vai tratar da natureza do objeto que você vai pesquisar. Ou seja, tu vai dizer o que ele é, no que ele se constitui, né? Segundo, você vai trabalhar a questão da dinâmica, como é que ele funciona, né? Como é que ele se articula, como é que ele se desenvolve. Terceiro, você vai ver os resultados materiais disso, né? O que resulta essa ação? E, por último, fica a abordagem assim, do sentido, o sentido final, o sentido ético, político, social, o sentido no direito, né? Daquele objeto investigado. Então, são 4 dimensões que correspondem àquelas 4 questões fundamentais aristotélicas que ele utiliza. Ele foi genial nesse sentido, né? Que ele utiliza no sentido assim de desenvolver uma temática de uma forma mais completa possível, né? A natureza corresponde à questão o que é a coisa, né? Então você vai trabalhar a questão do mito, por exemplo, você vai desenvolver toda uma abordagem falando sobre o que seja o mito. Segundo, como funciona, né, a causa ativa, né, daquele tema, que é, na verdade, a abordagem do funcionamento dessa realidade abordada, né? Como é que ela funciona, como é que ela se movimenta. Terceiro, você vai ver as causas materiais, os resultados desse processo, desse movimento, que é, então, a questão do que resulta, afinal de contas. E, por último, você vai buscar, então, a causa final, ou seja, o sentido ético, político, social, jurídico, daquela abordagem que você trabalhou, né? E tendo você a questão do mito, por exemplo, eu entendo que, num primeiro momento, você poderá justamente fazer uma abordagem sobre o que seja o mito, né? Para depois poder falar da representação e da função que ele tem dentro do direito e como é que ele funciona, na verdade, né? E qual é o resultado que ele apresenta a partir daquela representação que ele traz. E, por último, você vai poder fazer uma abordagem. Então, com certeza você tem uma abordagem a ser feita sobre a questão do mito no direito e o significado assim, social, ético, político, enfim, que você vai abordar. Então, são 4 passos distintos que correspondem, vamos dizer, às 4 grandes causas aristotélicas para o desenvolvimento de uma temática de uma forma mais completa possível. Quem aplica essa abordagem de uma forma operacional, de uma forma muito bonita e competente, assim, no tema que ele desenvolve, é o Fritjof Capra, na obra sobre a teia da vida, né? Ele redescobre as 4 causas fundamentais do Aristóteles, só que o Aristóteles tem uma abordagem assim cosmocêntrica do mundo,
Ou seja, o Aristóteles tem uma visão do universo como cosmos, como algo que se rege por leis matemáticas, por leis lógicas, né? Tanto é que as consequências disso, ele chega a dizer que a racionalidade fundamental que está por trás de tudo isso é justamente uma racionalidade lógica, matemática, que é representada pelo Sol, que ilumina tudo, na segunda compreensão dele no universo. Então, o Aristóteles, né, segundo a visão que se desenvolveu na Grécia, e de acordo com as concepções e vivências que os indo-europeus trouxeram para aquele território, né, onde eles implantaram a civilização grega, é de uma raiz e de uma experiência originária onde o homem é entendido como aquele que é à medida que se apropria. Então, eles foram os primeiros homens na história humana que pensaram, que organizaram, que sistematizaram e que fizeram isso mesmo, de se apropriar das terras e das coisas, né? Então, a apropriação é uma definição essencial a respeito do homem. Eu sou à medida que tenho. O ser e o ter se identificam. Então, a visão cósmica, a visão do universo, a visão da vida que eles apresentam, é uma visão cosmocêntrica. É uma visão vista pelo olhar racional, racionalista. Tudo se reduz, então, a uma racionalidade lógica e matemática. Tanto é que a filosofia grega, ela se assenta, se desenvolve fundamentalmente em cima do raciocínio lógico e da concepção matemática do mundo. E, por consequência, então, a ação do mundo, ou, vamos dizer assim, não só por consequência, porque a experiência originária desses homens lá, desde as estepes eurasiáticas, lá onde moram os mongóis hoje, aquelas tribos nômades, elas, na verdade, desenvolveram a experiência de que, para ser homem, né, para ser alguém, a gente precisa ter. Então, a pessoa se mede por aquilo que ela tem, por aquilo que ela apresenta. Hoje é pelos títulos que ela tem, pelas propriedades que acumula, pelos cursos que fez e assim por diante. Você sabe muito bem isso, né? Certo? Então, se você vai fazer uma abordagem e eles, nesse sentido, quando olham a dinâmica da vida e das coisas, é vista também nessa ótica. Terceiro, a abordagem dos resultados de todo um processo de ação do homem no mundo também é lida, analisada, interpretada a partir dessa visão. E, por último, eles têm também a concepção do que seja a justiça, do que seja o bom, do que seja o ético e assim por diante. Então, tem as 4 dimensões aí dentro, né? E quando você vai fazer um trabalho, por exemplo, você tem o pensamento de trabalhar sobre o mito e a sua função no direito, então você pode fazer a mesma abordagem assim. O que seria o mito, então? O que eu diria, vamos dizer assim, eu li agora no Google, aí ele traz 12 representações diferentes, 12 representações míticas a respeito do direito, né? A mais conhecida é a balança, né? com a representação da pessoa que segura a balança de olhos vendados, né? A própria venda nos olhos representa o direito, o martelo, a espada, Temis, que é uma deusa, né? A coruja, a beca, o trono, o crucifixo, a pena e os livros, a Astrea, ou Astreia, né? Até Santo Ivo tem nessas representações. Então,
elas são representações simbólicas, dá para dizer também, são representações mitológicas, porque o mito, aqui está a coisa importante, né, para se falar sobre a natureza do mito. O mito pode ser uma historinha daquelas que eles contaram lá na Odisseia, na Ilíade, né, que tem formas poéticas também de falar das coisas, né? O mito, então, ele pode ser representado numa fábula, num romance, né, numa novela, numa poesia, num mantra, eu diria, inclusive, porque o mantra é uma formação de palavras que tem a função de operacionalizar essa passagem, essa conquista do homem em termos de conteúdos internos, né? De representações e de coisas que lhe dão sentido. O conto também pode ser considerado mito, né? Uma historinha em quadrinhos, né? Todas essas historinhas e representações que são criadas e apresentadas, né? Um filme, uma novela, né? As representações teatrais, os próprios símbolos, como nós dissemos agora, né? No direito tem mais de 10 símbolos para representar isso. Então, o que seria o mito? O mito não é só uma historinha que foi contada lá pelos antigos gregos, né? Ou outros tipos de povos. A própria Bíblia, no Antigo Testamento, ela é perpassada de ponta a ponta por uma linguagem mítica, por uma linguagem de fábulas, de lendas, de pequenas histórias, né? Às vezes de poesias, de contos, que são uma forma, vamos dizer assim, uma forma de poder explicar e transmitir para as outras gerações aquilo que se compreende sobre a natureza de cada coisa. Então, o mito, ele tem uma capacidade justamente de mobilizar não só a mente da pessoa, a racionalidade, mas também de mobilizar a pessoa no sentido da emoção, do sentimento, e que lhe dá, vamos dizer, que lhe dá o caráter bem mais atrativo, por exemplo, como tem uma novela na televisão, né? Uma poesia, né? Num livro, uma representação teatral, tudo que é simbólico, que é parabólico, que é significativo, ele tem uma força atrativa sobre a percepção das pessoas. Entende? Então, a natureza do mito seria propriamente uma representação narrativa, uma representação poética, uma representação novelesca, né? De algo, mas de algo onde o mito busca apresentar ou representar para as pessoas aquilo que a sociedade entende como essencial, né? Então, claro, numa representação teatral, na abordagem de um tema numa novela, aparece todo o sentido social, cultural, estético, poético, que essa sociedade tem e quer transmitir, né? É tão forte isso que quando apresenta uma novela nova, fazem o lançamento de um determinado tipo de moda, o cabelo, barba, ou roupa, né? Ou tipo de linguagem, geralmente produz um efeito muito grande na sociedade, porque nessa perspectiva consumista que nós temos, que é uma das essências, digamos assim, do nosso olhar pequeno e pobre no mundo hoje, né? O consumismo, eu sou à medida que consumo, a representação disso numa roupa, numa linguagem, numa música, numa dança, numa novela, vai criar raiz dentro das pessoas. Tanto é que a juventude, por exemplo, se influencia muito
por essas modas que são lançadas, onde o mercado vai faturar em cima. Então, sempre num mito, numa novela, numa fábula, tem a representação de como a sociedade pensa o que é essencial, né? Na natureza humana, no comportamento. Não sei se deu para me entender. O mito merece, digamos assim, um tema bem importante, digamos, tê-lo como abordagem, principalmente no direito. Eu acredito que ele pode desvendar, sim, um estudo desses pode desvendar as características fundamentais do direito no Ocidente, que é originário do direito romano, e o direito romano, que é uma versão daquele pensamento grego, né? Uma visão histórica, uma visão social, uma visão antropológica, que se centra sobre uma visão do homem como propriedade, como ter, como o ter caracteriza o ser. É uma dicotomia, na verdade, identificar o ser com o ter, né? É um estreitamento absoluto da natureza humana. E nós vivemos isso com intensidade e ao extremo na nossa sociedade hoje. E o direito, baseado também nessa fundamentação lógica e matemática, tanto é que o direito se executa sempre a partir do cumprimento da lei, né? Tem toda uma racionalidade. Muitas vezes a justiça mesmo não acontece nas decisões, por exemplo, de um juiz e assim por diante. Então, os critérios pelos quais se exerce o direito estão fundamentados em cima de uma visão, vamos dizer assim, que tem seus fundamentos num pensamento racionalista, né? Me parece pelo menos que é por aí. Se isso ajuda, que bom. Né? Mas eu entendo que seja por aí assim, a abordagem de um trabalho.